Irmãos, domingo passado, o nosso irmão presbítero Cícero lecionou, me substituindo, e eu quero de público agradecê-lo. E ele deu aula sobre a comunhão dos santos. Então, o capítulo da comunhão dos santos foi tratado pelo nosso irmão presbítero Cícero, muito bem tratado. Então, nós vamos hoje para o próximo capítulo, que é dos sacramentos. Esta é a aula de número 76 do nosso curso da fé reformada. Talvez de forma inédita, né? Normalmente eu fico 2, 3 aulas num capítulo só. Talvez, não vou garantir, mas talvez hoje a gente consiga fazer diferente. Hoje a gente consiga fazer este capítulo e um pouco do outro. Talvez você esteja duvidando, né? Vamos ver se a gente chega lá, se vai dar tempo. Por que isso? Porque esse capítulo dos sacramentos, lembra que a gente está dentro de um espaço maior, que a gente fala eclesiologia, o estudo da igreja. Nós já tratamos o que era igreja, definimos igreja, vimos comunhão dos santos, e hoje nós iniciamos sacramentos, que são aquilo que a igreja realiza debaixo da ordem de Deus. Mas esses sacramentos, nós temos 2 sacramentos claramente estabelecidos na Escritura, e aí sim nós vamos estudar com um pouco mais de detalhes. Então, a aula de hoje, nós vamos falar dos sacramentos em si. E na próxima aula, que talvez a gente já inicia hoje, a gente vai falar de um dos sacramentos e depois do outro sacramento. Normalmente as dúvidas que a gente tem é quando a gente trata do sacramento em si, e não necessariamente do conceito por detrás. Então, muitas das coisas que nós vamos falar agora vai ser a base daquilo que vai ser melhor desenvolvido quando nós percebemos o sacramento em si, individualizado, estudá-lo, aí a gente vai entender, dizer, agora eu entendi por que sacramentos envolvem estes e estes aspectos, tá bom? Então, eu quero iniciar com 2 perguntas, para a gente pensar um pouco. Será que o batismo realizado por um pastor que esteja em adultério, ou que seja um mercenário, que nem acredita no que ensina, é válido sobre a vida daquele que foi batizado? Então pensa aí comigo neste contexto. Um pastor que porventura esteja em adultério, ou seja, um pecado moral, ou um pastor que seja mercenário, ele está realizando a função dele de pastor, pensando apenas em dinheiro, como uma profissão, e nem acredita no que ele prega, mas ele faz de forma de profissão. Será que o batismo que ele realizou sobre alguém é válido ou não? O que vocês acham? Se sim, se não, por quê? Da forma. Acho que é válido se ele o realizou seguindo os princípios bíblicos. Mais alguém? Acho que sim. Todo mundo acha que sim? Tá. Não vou dar a resposta agora não. No decorrer da aula a gente chega lá. Jairo. Eu acho que é perfeitamente válido. Porque quem está sendo batizado, ele não sabe da vida regressa do pastor, certo? E se a gente for olhar no âmbito geral disso aí, quantos atos não seriam invalidados por pastores que não têm uma vida na presença do Senhor? E que não são poucos, são muitos. Então eu acho que se a gente olhar, analisar o contexto de uma forma geral, assim, eu acho que é plenamente válido. Porque Deus usa quem Ele quer, da forma que Ele quer, para fazer aquilo que Ele quer segundo o seu propósito. Uhum. Deus usa uma pessoa que não é crente para fazer um papel de crente. Um papel que muitos crentes nem fariam. Uhum. Inclusive hoje, antes de sair de casa, eu comentei com a minha esposa que a gente vê certos irmãos, atitude de certos irmãos, já não vou falar nem de pastor, que se você olhar para a vida dele, não reflete aquilo que ele prega. Então, se isso acontece no nosso meio, ainda mais nos pastores, nos atos que são
pessoas como nós, sujeitos a todo tipo de problema, né? Então, eu acho que é perfeitamente válido por causa disso. Entendendo esse contexto todo. Sim. Ok, nós vamos ver então, essas são perguntas mesmo para instigá-los, e a gente vai ver a resposta no decorrer da aula, tá bom? Segundo, por que não podemos oferecer a Santa Ceia a quem não é membro de ficou de um aí, mas é de uma igreja evangélica? Por que nós não podemos oferecer a Santa Ceia para todas as pessoas? Vamos dar a Santa Ceia para todos. Por que a gente fecha a Santa Ceia para um grupo, dizendo, olha, só pode participar da ceia aquele que está em dia com uma igreja genuinamente evangélica? O que vocês acham? Porque a ceia é uma aliança, né? E se você dá a quem não crer naquilo que está sendo oferecido, né? Não faz sentido, né? As duas... Presbítero Hélio, por gentileza. Pastor, além dessa questão, né, da compreensão da aliança, a própria Escritura prevê juízo na vida de quem participa da ceia sem o discernimento. Então, na verdade, nós estaríamos prejudicando aquela pessoa, derramando algum tipo de prejuízo sobre a vida dela, de prejuízo à vida dela com Deus, talvez até maldição, alguma coisa que vai pesar na vida daquela pessoa. Então, sem discernimento, a gente não pode compactuar em permitir que alguém participe da ceia para o bem dela. Para o bem dela, isso. Isso mesmo. As duas respostas de vocês, nas duas perguntas, né, estão corretas, tá bom? A primeira pergunta, daqui a pouco a gente vai entender por quê, né? Infelizmente é trágico, né? Lógico que não é o ideal que o pastor esteja em adultério ou que o pastor seja um mercenário. Ele vai prestar muitas contas diante de Deus. E ai dele que está nessa situação, mas o batismo tem o seu valor independente daquele que ministra, como foi bem respondido por vocês. E também a segunda pergunta, que envolve essa ideia de que a ceia, ela faz parte de um símbolo daquele que está dentro de um povo. Se nós não temos evidência de que aquela pessoa está dentro do povo, como que nós vamos oferecer a ela a ceia? Porque, como o presbítero Hélio também pontuou, a ceia, ela traz bênção e traz maldição. Então, é nosso dever sempre alertar as pessoas que eles não devem comer da ceia se eles não estão em dia com a sua igreja evangélica. Então, essas duas perguntas vão ser melhor destrinchadas à medida em que nós avançamos e entendamos melhor o que é sacramento, tá bom? Lembrando que sacramento envolve batismo e ceia, e não é um estudo hoje, agora, nessa primeira parte do estudo, sobre batismo e sobre ceia. Nós vamos citá-los, mas nós estamos falando sobre sacramento em si. E depois nós vamos ter uma aula só sobre o batismo e uma aula só sobre ceia, tá bom? Então vamos para a confissão de fé? O primeiro parágrafo da confissão de fé, sempre é bom, né, dizer isso, talvez tenha um visitante, alguém que esteja olhando a nossa transmissão. Para nós, a confissão de fé não é a palavra de Deus, ela não é inspirada, não é uma outra revelação que Deus deu. Não, nós só temos uma fonte de revelação inspirada para nós, que é a Escritura Sagrada, fonte de autoritativa para nós. Deus se revela na criação geral e se revela de modo autoritativo para nós na Escritura. Para nós é a única fonte de revelação autoritativa, regra de fé e prática é a Escritura. Só que a confissão de fé é para nós a síntese daquilo que nós cremos enquanto igreja. Então é por isso que a gente tem estudado a confissão de fé, para que você saiba não apenas o que o pastor pensa, o que o presbítero pensa. Não, isso é o que a Igreja Presbiteriana do Brasil crê. Não só a Igreja Presbiteriana do Brasil, diversas igrejas no mundo creem dessa forma e adotam a confissão de fé como um resumo da fé, tá bom? Então o que ela diz sobre sacramentos? Ela começa dizendo, vamos ler? Os sacramentos são santos sinais e selos do pacto da graça, imediatamente instituídos por Deus para representar Cristo e os seus benefícios e confirmar o nosso interesse nele, bem como para fazer uma diferença visível entre os que pertencem à igreja e o restante do mundo, e solenemente obrigá-los ao serviço de Deus em Cristo, segundo a sua
palavra. Então, este é o primeiro parágrafo. O primeiro parágrafo vai definir para nós o que são os sacramentos. Então, os sacramentos são sinais e selos do pacto da graça. Lembra que nós estamos fechando uma série de estudos. Você não deveria estranhar quando você ouve a palavra pacto da graça. Lá no início da confissão, na nossa série de estudo, a gente fez uma série sobre a doutrina do pacto. Deus estabeleceu um pacto com a humanidade. Deus estabeleceu um pacto chamado pacto de obras, através de Adão, o representante de todos os homens. E Deus estabeleceu um pacto da graça com aqueles que são escolhidos em Cristo Jesus, através do próprio Cristo. Através do pacto da redenção feito entre pai e filho, nós somos beneficiários e somos incluídos, então, naquilo que é chamado do pacto da graça. O pacto de obras, todos estão nele, porque todos descendem de Adão. E Deus prometeu a Adão vida se ele obedecesse e morte se ele desobedecesse. Adão desobedeceu, comeu do fruto proibido, e com isso ele e toda a humanidade morrem espiritualmente. E agora Deus estabelece o pacto da graça, ainda em Gênesis 3, dizendo da promessa do descendente. Pacto da graça você não deve entender como Novo Testamento. Pacto da graça está desde o Antigo, desde Gênesis 3, da queda de Adão. E aí Deus estabelece o pacto da graça agora não firmado em uma obediência, mas firmado em uma promessa, e crê na promessa, de que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. E aqueles que crescem nessa promessa, eles seriam salvos. E Deus vai estabelecer sinais dentro deste pacto. No Antigo Testamento, Deus vai estabelecer 2 sinais, a gente vê isso mais à frente. E no Novo Testamento, Deus estabelece 2 sinais, não acrescentando aos outros 2, mas ressignificando eles, ou dando novos símbolos daquilo que é o mesmo significado. Então, no Antigo Testamento, circuncisão e Páscoa. No Novo Testamento, batismo e ceia. Esses sinais são sinais, então, dentro de um pacto da graça. A expressão sinal é inclusive usada na Escritura para referir a esse sacramento do Antigo Testamento chamado circuncisão. Olha Romanos capítulo 4. Diego está me lembrando aí que é a aula de número 22 sobre o pacto da graça. Então, se você não pegou a aula, não entende bem essas nomenclaturas, vai lá no canal da igreja. Isso é muito bom que a nossa igreja tem tido, todo um acervo, né, dos estudos. E você tem na aula 22 da Confissão de Fé, lá no canal da igreja, uma aula sobre o pacto da graça, tá bom? Romanos capítulo 4. E se tem uma coisa rica da tradição reformada, da nossa fé, é a coerência dela. A doutrina reformada é uma doutrina muito coerente. O que ele vai afirmando aqui, ele vai desenvolvendo. Então você está lá sob sacramento, mas isso aqui não é uma coisa solta. Isso aqui está ligado com a doutrina do pacto. Só que não tem como a gente falar tudo numa aula, né? Então, você tem temas sendo apresentados, mas não são desconectados. Se você abraça um, você acaba abraçando os demais aspectos dessa doutrina. Inclusive, aquilo que tanto difere, que é o batismo infantil, por exemplo. Poucas igrejas batizam criança, né? Porque não compreendem a doutrina do pacto. Porque não seguem a doutrina pactual. Se nós entendemos a doutrina do pacto, nós não temos como excluir criança do pacto. Criança faz parte do pacto, o tempo todo na Escritura, tá bom? Então, olha Romanos capítulo 4, você vai perceber Paulo usando a expressão de sinal para algo que acontecia no Antigo Testamento. Romanos 4, verso 11. Eu vou ler o 10, só para você entender melhor o contexto. Como, pois, lhe já foi atribuída, estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. Que é aí que ele vai ter a fé, e Deus então vai dar a ele a circuncisão como sinal. Olha o verso 11, vamos ler? E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve, quando ainda incircunciso,
para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça, e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Paulo está fazendo o que aqui? Paulo está argumentando que a circuncisão não salva, que Abraão, o grande exemplo de a quem Deus institui a circuncisão, ele creu antes de ter a circuncisão. A circuncisão vem como consequência daquilo que ele crê. Mas nesse mesmo ponto, Paulo então tem para mostrar o que é então essa circuncisão. Ele diz, ela é o sinal da justiça que Abraão alcançou pela fé que ele teve. A justiça que Deus atribui a Abraão por causa daquilo que ele crê. Sacramento é um sinal, é um selo. Essas duas expressões são retiradas aqui de Romanos capítulo 4. Perceba o esforço da confissão de fé de, ao articular sua explicação, usar até mesmo terminologias bíblicas. Da onde ela tira a imagem de sinal e selo? De um texto bíblico. Paulo olha para trás e diz, sabe o que era aquele sacramento da antiga aliança? Era um sinal, era um selo. Selo é uma expressão que é usada na ideia de proteger uma promessa. A ideia de confirmar o símbolo de uma autenticação. No século XVII, essa palavra era muito utilizada. Para nós, hoje, perdeu muito significado. A gente não tem tão links assim com a expressão selo. Mas no século XVII, por exemplo, que é quando a confissão foi escrita, era uma expressão muito rica teologicamente, retirada dessas expressões, da ideia de algo que confirmava, um símbolo de autêntico. Então você tinha um selo, você tinha um documento, você tinha um selo. Hoje, talvez, o que mais chega perto da gente tentar entender, quando você vai fazer a autenticação de uma assinatura. Aí o cartório não bate lá um carimbo, está dizendo, ó, é autêntico essa cópia. Você leva a cópia de um documento e ele fez a autenticação. O que garante isso? É um selo que está naquele documento. É o mesmo papel, mas o selo garante isso. Sacramento é visto como um selo de que algo autêntico aconteceu. Aquilo que aquela pessoa declara ser, ela está demonstrando isso através de um selo, Sinal, que é outra expressão usada aí, ela é usada nesse sentido de indicar algo, né? O sinal indica alguma coisa. O sinal é para mostrar algo. O sinal por si só não tem o valor. Sinalização de trânsito indica alguma coisa, aponta. Ao ver, você sabe de algo e você faz. Quebra-mola a tantos metros, você reduz o seu carro, porque a placa em si não é o quebra-mola. Se você achar que a placa não faz sentido nenhum. Mas ela sinaliza algo, indica algo. Essa é a ideia de sacramento. O sacramento em si não tem poder. O sacramento sinaliza algo. O sacramento sela externamente algo, mostra às pessoas algo que é interno. Então, essa é a ideia de sacramento. Pensa no batismo, só como exemplo, detalhes a gente vê mais à frente. O batismo, por exemplo, salva alguém? Não, não salva. Então não precisa do batismo. Não, claro que precisa, ele é um sacramento. Do quê? De que aquela pessoa, ao ser batizada, ela está sinalizando, e todos que sabem que ela foi batizada, indica que ela nasceu de novo. Ela pertence a um outro povo, ela está purificado. Não que o batismo tenha feito isso, o batismo não faz. Mas o batismo sinaliza algo. Agostinho, que foi um teólogo nos séculos iniciais da história da igreja, ele tem uma frase que, se você decorar, você pega bem o sentido. Que sacramento é um sinal visível de uma graça invisível. Sinal visível de uma graça invisível. Fazer igual a gente faz com criança, vamos repetir?
eu vou perguntar o que é sacramento, aí vocês vão, é um sinal visível, aí depois eu falo a próxima frase. O que é sacramento? Um sinal visível de uma graça invisível. Vamos lá? De uma graça invisível. Então vamos à frase toda? É um sinal visível de uma graça invisível. Essa frase não é minha, é de Agostinho, e ela resume muito bem esse aspecto aqui específico dos sacramentos. Os sacramentos são esses sinais visíveis, então, de uma graça invisível, que foi instituído pelo próprio Deus. Por que isso é importante? Porque na fé cristã reformada, nós não somos adeptos a coisas externas para representar coisas. Por isso nós não temos nenhuma imagem de santos, por exemplo. Poxa, será que a gente não teria que ter algo para nos estimular a fé? Não, porque Deus não instituiu nada nesse sentido. No sacramento é diferente. O sacramento Deus instituiu. Então Deus dá algo visível a nós. E por isso que dentro da ordem de sacramento não é apenas um sinal visível de uma graça invisível, no sentido assim, eu posso criar vários sinais para que possa representar isso que a gente tanto tem, porque a gente tem fé, e fé é coisa invisível. Mas nós não criamos sinais, nós apenas aceitamos aqueles que Deus deu. Percebe um pouco a diferença? Então você não vai, pastor, a gente não podia criar um sinal assim, visível para estimular a fé de 7 semanas, com 7 tracinhos e não sei o quê? Não. Mas pastor, não é importante ter algo visível para representar o invisível? Sim, desde que a gente esteja falando daquilo que Deus ordenou, que são os sacramentos. Então não é por si só algo que a gente faz, mas é algo que a gente obedece. Por isso que na tradição reformada, evangélica, só há 2 sacramentos, batismo e ceia. Novamente uma diferença com a eclesiologia romana. A eclesiologia romana vai elencar 7 sacramentos. Nós não, 2 sacramentos, que é o batismo e a ceia. O que é que faz deles este sinal visível de uma graça invisível? Uma ordem dada por Deus. Não foi algo que a igreja criou, mas foi algo que o próprio Deus ordenou. Eu vou mostrar 4 textos, 2 do Antigo Testamento e 2 do Novo Testamento, da instituição dos sacramentos que nós temos, tá bom? No Antigo Testamento, batismo era representado, era a circuncisão lá. Abra Gênesis capítulo 17. Gênesis capítulo 17, olha o verso 7. Olha Deus instituindo a circuncisão. Não foi Abraão quem deu a ideia de dizer, eu vou fazer algo visível da fé que eu tenho. Não, foi Deus instituindo. Olha Gênesis 17, verso 7, vamos ler? Estabelecerei minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Deus está dizendo, olha, eu vou estabelecer minha aliança com você e com a sua descendência. Olha o verso de número 10. Esta é a minha aliança. E ele vai dizer qual que é o símbolo dessa aliança. Que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Qual que é essa aliança? Todo macho entre vós será circuncidado. Então é uma ordem dada por Deus. Eu vou fazer uma aliança, isso requer algo invisível, isso é fé, estabelecerei aqui com você, e vou estabelecer um símbolo desta aliança, circuncisão. Vocês vão circuncidar aqueles que nascem como símbolo disso que nós temos. Quem olhasse para um israelita, e olhasse para um que não fosse israelita, perceberia uma diferença. Um é circuncidado, o outro não. Um está dentro de uma aliança com Deus, o outro não. O símbolo por si só salva? Não. Muitos se agarraram no símbolo e viraram os fariseus da história. E dizendo, nós temos por pai Abraão. E aí Jesus vai dizer, vocês são filhos do diabo. Então não é o fato de ter sido circuncidado que dava garantia de que eles são da aliança.
Mas aqueles que são da aliança são circuncidados. É o sinal externo disso, que é o nosso batismo, No Antigo Testamento, o segundo sacramento é a Páscoa. Da onde surge a Páscoa? Abra lá Êxodo capítulo 12, 13. Olha como começa, o verso 1. Ó. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação. E aí ele vai dar uma série de ordens envolvendo a Páscoa. E aqui está a instituição da Páscoa. Olha o verso 14. Esse dia vos será, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações. O celebrareis por estatuto perpétuo. Percebe? Ele institui a Páscoa, ele diz o que é a Páscoa, como que deve ser feito, dá os detalhes dela, e ele diz, isto aqui não é para comemorar nessa noite só, não é um evento só, não, isso aqui é para ser um estatuto perpétuo, vocês vão passar isso de geração em geração, celebrando este rito. Ao celebrar a Páscoa, eles estavam vendo a geração bem na frente depois, que não tinha saído do Egito, já tinha nascido em Canaã, nunca viram o mar vermelho sendo aberto, nunca viram a morte do primogênito, mas ao celebrar a Páscoa, ao matar um cordeiro, ao comer a carne do cordeiro, eles lembravam desse evento histórico no povo de Deus. Esse era um sinal visível de que aquele povo estava debaixo de um sangue libertador. Esta era a Páscoa deles. Celebravam uma vez no ano. A circuncisão era uma vez só, entrava no povo. Era o símbolo da purificação e da entrada. A Páscoa era o símbolo da manutenção. Por isso era celebrado todo ano. Vocês foram escravos, vocês foram libertos, coma da carne do cordeiro. Assim você tem os dois sacramentos do Antigo Testamento estabelecido. A religião do Antigo Testamento deveria fazer isto todas as vezes, lembrando dos dois grandes momentos da sua história. No Novo Testamento, você tem o batismo, abra lá em Mateus capítulo 28, você tem também Deus instituindo, olha lá Mateus 28. Então perceba que tanto circuncisão quanto Páscoa é de cima para baixo, é Deus ordenando, é Deus que cria o símbolo, Deus que diz o que o símbolo significa, e nós apenas fazemos lembrando disso. Pastor. Só um minutinho, Ariel. Mateus 28, tá? Enquanto o Ariel fala. Pode falar, Ariel. Aquela questão do cordeiro lá ser queimado. Questão que fazia o aroma agradável a Deus. Isso tem alguma relação com a Páscoa? Como é que é? Não. É simbólico? Pois então, olha só. Morte de cordeiros, sacrifício de cordeiros, eles aconteciam diariamente em Israel. Deus ordena vários sacrifícios, vários tipos de sacrifício. Isso era o culto do Antigo Testamento. Culto não é necessariamente sinônimo de sacramento. Culto é uma coisa, nós fazemos isso aqui, reunimos, isso é o culto. No Antigo Testamento, o culto acontecia através de derramamento de sangue, porque mostrava o derramamento de sangue de Cristo. Mas havia algo específico, uma cerimônia específica para lembrar o rito da libertação do Egito, que era a escravidão do povo, para uma nova terra de vida. Esse rito se chama Páscoa. Acontecia uma vez no ano e era o sacramento deles. Nós, por exemplo, temos os atos culticos. Cantamos louvores, oramos, lemos a palavra. Essa série de coisas Deus abençoa, Deus ordena que nós façamos. Agora tem algo que Deus ordena como um sinal externo, um símbolo, que é a ceia, por exemplo. Este é o nosso sacramento da nova aliança. Isso que a ceia substitui em relação à Páscoa. Na Páscoa é a morte do cordeiro, porque foi assim que acontece a libertação do Egito. Mata-se um animal, passa o sangue sobre a porta, e aí aqueles que estavam nessa casa, com sangue
cobrindo a porta, deveriam comer a carne daquele cordeiro que foi morto, a família toda deveria comer aquele cordeiro todo, não deixar nada. E assim então o anjo da morte passaria sobre aquela casa, saltaria, passagem, daí a ideia de Páscoa, ele passaria sobre aquele lugar e não afetaria, trazendo maldição. Na casa que não tivesse o sangue do cordeiro, o anjo iria causar a morte do primogênito, o mensageiro de Deus causaria a morte do primogênito. Isso acontece na casa de Faraó, na casa do povo do Egito, que não estavam debaixo desse símbolo. O sangue por si só salva? Não, óbvio que não, é só o símbolo. O símbolo de que aquele povo creu, de que uma morte iria substituir todos os primogênitos deles. Essa crença é a crença num Deus que nos liberta através de sacrifício, para que a ira dele não caia sobre nós. Isso acontece plenamente na ceia, né? Quando Jesus diz, ele celebra a Páscoa, ele é alguém dos moldes do Antigo Testamento, vivendo debaixo daquela lei. O último ato dele, junto com os discípulos, antes de ser preso, basicamente, é celebrar a Páscoa. Celebra a Páscoa e ele diz assim, agora eu faço uma nova aliança com vocês. A Páscoa fica na velha aliança. Vou instituir a nova aliança. Pega um pão, pega o fruto da videira e diz, esse pão é o meu corpo que é partido por vós. O fruto da videira é o meu sangue derramado por vós. Fazer isto em memória de mim. Ele estabelece aquilo que ele vai fazer. A Páscoa era a sombra da grande Páscoa, que é a morte de Cristo Jesus, quando nós temos a nossa passagem da morte para a vida, na morte e ressurreição de Jesus. Então é basicamente isso aí, Ariel, que está por detrás. Lógico que eu fiz uma síntese aqui, né, bem grande, de Páscoa, mas essa é o ponto aqui. A gente está falando da Páscoa como sacramento, e não dos sacrifícios como um todo, como atos de cultos a Deus no Antigo Testamento. Tá bom? Ok? Mateus 28, então. Olha no Novo Testamento, Deus instituindo o batismo, né? Jesus instituindo. Olha Mateus 28. Olha o verso 19. Eu vou ler o 18 só para você entender o contexto. Jesus tinha morrido, ressuscitado. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Verso 19, vamos ler? Ide, portanto, todas as nações, uma ordem, indo, portanto, fazer discípulos de todas as nações, vamos ler? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Percebe? Jesus está ordenando isso. Ele está dizendo, vocês vão fazer um rito com o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim como diz para Abraão, você vai fazer a circuncisão. Agora ele diz para os discípulos, você vai batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E vai ensinar e fazer várias outras coisas, né? Então aqui você tem o batismo sendo instituído por Deus. Abra a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, 23. Vamos ler? Olha Paulo dizendo, porque eu recebi do Senhor, e o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança do meu sangue, fazei isto todas as vezes que o bebedes, em memória de mim. Interessante que você tem o apóstolo Paulo, que é inspirado por Deus, e ele vai falar sobre ceia, é um dos que mais trata sobre ceia. Ele vai dizer, mas eu estou dizendo para vocês aquilo que eu recebi do Senhor. Que na noite que foi traído, nosso Senhor fez isso, isso, isso. Ele está dizendo, eu não estou instituindo esse sacramento. Quem instituiu o sacramento foi o próprio Jesus. E eu estou alertando vocês, inspirado pelo Espírito Santo, o quanto que vocês estão distorcendo o significado dele. É isso que ele está fazendo. Jesus é aquele que institui o batismo, Jesus é aquele que institui a ceia. Então nós voltamos para a confissão de fé, e aqui a gente chega então a essa parte. Os sacramentos são santos sinais e selos do pacto da graça, imediatamente instituídos por Deus. E aí a gente vai ver o tá bom? Então você já viu que eles são sinais e selos, e você viu que eles são instituídos por Deus diretamente. Diácono Diego.
O sacramento, é até interessante essa parte de sacramento, porque a gente tem uma diferença com relação à igreja católica, né? Essa diferença dos sacramentos nossos é com relação a ceia e o batismo foram instituídos por Deus e os outros, no Não caso foram, deles, não foram. Não foram. Foram pela igreja, Isso, é isso? Isso aí. Deus não ordena diretamente esses sacramentos como elementos de bênção da vida do povo necessários. Casamento, por exemplo, é um sacramento na Igreja Católica. Para nós, não. A gente não está dizendo que Deus não criou o casamento. Todas as coisas foram criadas por Deus. Mas o casamento não é uma ordenância necessária para que alguém desenvolva a sua vida espiritual. Paulo escreve em Coríntios capítulo 7, dizendo que é plenamente possível alguém não casar, como dizendo, e vai ser muito bem, dedica-se à coisa do Senhor e por aí vai. Então tem uma série de questões envolvendo. Eu dei um exemplo, né? Mas para nós, então, o ponto é esse. Deus ordenou como sinal a ser realizado. Nós não podemos deixar de celebrar a ceia e nós não podemos deixar de batizar. Se há um corpo cristão, precisa existir batismo e ceia. Entende? As demais coisas não. Presbítero Cícero. Lembrando que é sacramentos, tá? Nós não estamos dizendo, por exemplo, oração não é importante? Óbvio que é. Mas oração não é um sacramento. Mas Deus ordenou oração? Ordenou que a gente ore e tal. Mas oração não é um sinal visível. Não tem nada visível de uma graça invisível. Entende? Os sacramentos é como se fossem teatros daquilo que Deus fez. Deus nos purificou. Tá? Nos dá isso visível. Deus nos deu a água do batismo sobre nós. É algo que a gente sente. Sacramentos são algo que a gente sente, tem percepções sobre aquilo. Deus está trabalhando na integralidade nossa a nos comunicar a mensagem do Evangelho. Por isso que o sacramento não acontece fora da pregação. Tipo assim, vou chegar e vou dar ceia aqui para alguém. O pão não é místico. Não é isso que acontece. Só faz sentido se nós pregarmos sobre aquilo. Da morte de Cristo, que aconteceu assim, assado. Entende? E aí coma. Ele está vendo agora visível aquilo que nós anunciamos. No batismo, a mesma coisa. Nunca o sacramento vai estar desvinculado da palavra. A palavra e o sacramento são símbolos da palavra anunciada, da mensagem pregada. Por isso que ceia e batismo são a parte central do Evangelho. É algo visível da purificação e da alimentação que nós temos em Cristo Jesus. Presbítero Cícero. Só uma lembrança aqui do que já foi estudado, né? E relacionando com o tema sacramentos, a igreja é na igreja que se pratica os sacramentos. A igreja que se pratica, isso aí. Então a ideia dos desigrejados, ela foge totalmente do escopo, né, dos sacramentos em si. Sim. Porque se você tem um desigrejado, você não tem a possibilidade de batismo. Ele vai se sujeitar a qual autoridade que praticará o batismo. Exato. Outra questão com relação à ceia. Ele vai ceiar com quem? Ele vai ter essa comunhão com Deus e com os irmãos como? Então, tanto no aspecto da igreja, capítulo 25, né? O 26, comunhão dos santos, e os sacramentos estão muito fortemente ligados, porque não existe a possibilidade de prática de sacramentos fora do corpo. Quem administra os sacramentos é a igreja. Entende, Diego? A igreja não cria sacramentos, mas quem administra os sacramentos é a igreja. Que é isso que o presbítero Cícero elencou. Quem administra eles é a igreja. Não é você que administra o batismo e a ceia, é a igreja que administra. Não cria. É diferente. Criar é uma coisa e administrar é outra, né? É outra. Leonardo Garozzi. Pastor. Rapaz, eu achei que eu ia chegar no batismo, hein? Inocente eu. Lembrando com relação ao que o Diego perguntou, que a nossa ceia e o nosso batismo são até diferentes. Eles divergem do católico, Sim, divergem da diferente. missa e do batismo infantil católico. Sim, totalmente diferente. O que significa, né? Totalmente. Lembra, a gente vai dar uma aula de batismo e de ceia. Do batismo, talvez ainda hoje, não sei se a gente chega lá. E de ceia também, tá? Mas é isso aí que o Léo falou. O significado é diferente do que está aí.
Lembra que a gente começou muito batendo nisso aqui, ó? Sinais e selos. Eles são símbolos de algo. Eles por si só não são aquilo que eles dizem ser. Eles só são símbolos. Se alguém falar assim, eu vou comer o pão aqui, eu comi a ceia. Não necessariamente, entendeu? Ele só simboliza algo. Ele simboliza algo. Vamos ver o benefício dele? Para que Deus fez isso? Ó, e aí tem, acho que 4 itens aí citados. 4 itens dos benefícios ou o objetivo dessa instituição da ceia. Dos sacramentos, né, de modo geral. A terceira linha. Vamos ler? Representar Cristo e os seus benefícios. Só até aí. Isso aqui fica bem claro diante de tudo que eu já falei, né? Que ele é símbolo. Então, para representar os benefícios que nós temos em Cristo. Abra primeiro aos Coríntios, capítulo 10. 10, 16, vamos ler? Olha Paulo dizendo sobre a ceia. Porventura, vamos ler? O cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Lembra, a igreja de Corinto estava vivendo bagunçado com esse negócio de sacramentos. A ceia não acontecia como acontece no nosso culto, assim, só um pedacinho pequeno. Existia dentro da festa chamada ágape. Era uma festa de pessoal que comia mesmo e tal. E dentro de um determinado momento você tinha os atos litúrgicos e aí vinha e consagrava o pão. E agora vamos comer esse pedaço de pão como símbolo do corpo de Cristo. Beber o sangue como sangue da nova aliança. Era isso que acontecia. Só que o pessoal estava interessado na comida e não no que eles representavam. Tinha gente que ia lá e enchia a cara. Paulo chega a dizer que tinha gente que saía embriagado da ceia. Pensa, o cara saía bêbado da ceia. Outros comiam e quando alguém ia comer, não tinha mais para a pessoa comer o pão. Aí Paulo está dizendo, ei, vocês não têm onde comer em casa, não? Vocês estão matando a fome na ceia? Como que é isso? E aí Paulo vai dizer, vocês não perceberam que quando nós oramos, o cálice que nós tomamos, não é o cálice mais apenas. Ele tem aí representando o sangue de Cristo. Nós estamos em comunhão com o nosso Senhor. Então a ceia representa essa comunhão que nós temos com Deus. Vou entrar em detalhes na aula sobre ceia. Para nós os elementos não mudam, tá? A sua substância. Continua lá o fruto da videira. Se caiu, é o fruto da videira, não caiu o sangue de Cristo. Mas quando nós bebemos, nós cremos que Jesus está espiritualmente conosco, nos lembrando de que nós estamos ligados ao sangue de Cristo que nos purificou. Nós somos fortalecidos disso. E aí, Diego, percebe? Nós sabemos disso pelo aquilo que nós ouvimos. A gente prega isso. E aí, o que é o sacramento? Algo visível disso. Deus deu. Deus diz, não, deixa eu mostrar para vocês isto. Então, não só ouve, mas você vê algo agora. Você sente algo. Você bebe algo. Come algo. Para que você, através desses sentidos, possa ser despertado com a realidade espiritual que você tem em Cristo. Se a gente diz que a fé vem pelo ouvir, porque a Bíblia diz isso, nos sacramentos a fé vem pelo ouvir, mas Deus nos dá elementos visuais também. Só que é só estes, os dos sacramentos, não outros. 1 Coríntios capítulo 11, olha lá 11, verso 25. Aquele texto que a gente já leu, né? Por semelhantemente modo, depois de haver ceado, tal, não precisa ler de novo, não, a gente já leu ele, já. É a ideia da ceia, né, sendo instituído. Olha lá o verso 27, ó. Por isso vamos ler o verso 27? Por isso, aquele que comeu o pão, ou bebeu o cálice do Senhor, indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Então, participar disso sem entender o significado é maldição, não é bênção. Cuidado ao participar. Então, tem como objetivo representar Cristo e os seus benefícios, ao ponto de comer sem entender, você come maldição. Beber do sangue de Cristo é participar daquilo que Cristo é. Segundo ponto, segundo objetivo, confirmar o nosso interesse nele.
é uma forma de nós confirmarmos que nós somos interessados em Deus. Por isso que deixar de participar da ceia, por qualquer motivo, algo está muito errado. Ah, não vou na igreja hoje não, porque, não, estou cansado. Você está dizendo, eu não vou comer do corpo, não vou beber do sangue, porque eu tenho algo mais importante para fazer. Então, a confissão está dizendo, ei, acorda para aquilo que é ceia. Quando você participa da ceia, você está demonstrando interesse na pessoa do seu Salvador. Você está comendo dele, bebendo dele, representados naqueles elementos. Então, envolve interesse nosso. Demonstra isso visivelmente. Por isso que se alguém, aí entra os desigrejados, entra aquele e diz, não, eu vou na igreja, eu só não quero nunca ser membro de igreja. Eu ouço a pregação, dou até dízimo e tal. Como é isso? Você está demonstrando que você não tem interesse de comer do sangue, de beber do sangue, de comer do corpo de Cristo. Então, por isso que é exigido que alguém se torne membro da igreja. Você está demonstrando interesse pela pessoa de Jesus ao participar da ceia dele. É uma forma de você demonstrar visivelmente. Não basta só dizer, não, mas eu amo o Senhor. Mas você não participa nem da ceia. Então é algo visível. O batismo é algo visível, um testemunho para o mundo. A ceia testemunha para a gente, mas ao participar do sacramento, a gente testemunha para o mundo a importância que isso tem para nós. Nós testemunhamos para o mundo dizendo assim, eu fui batizado. Por quê? Porque antes eu tinha um tipo de vida e agora eu tenho outro. E aí convida pessoas para ir ao batismo. Percebe? É um testemunho do seu interesse pela purificação que você teve em Cristo. Não é algo apenas que só você sabe. A igreja sabe. A sociedade sabe do interesse que você tem pelo seu Salvador. Terceiro objetivo. Pastor, numa situação, por exemplo, a pessoa é membro da igreja, participa e tudo mais. Aí a pessoa passa um aborrecimento, né, de repente cai em pecado e está aborrecida. A pessoa resolve ficar em casa. Passei essa situação, vou ficar em casa no dia da ceia. É correto a pessoa fazer isso? Como é que... Faça um comentário, por favor. Não é correto não. O correto é quando a pessoa pensou nisso, dá o passo para resolver isso. Se é relacionamento, né, com pessoas, procurar a pessoa, pedir perdão, estabelecer a paz e participar da ceia. Entende? Não é correto participar indignamente dela. Agora, o objetivo não é que você fique, eu não vou participar, porque não estou apto a participar, e continua com a vida como está. Não, ela é exatamente um alerta dizendo, ei, vai lá e dá os passos necessários para participar. Ela não é um sinal? Lembra o que é o sacramento? Um sinal. Está sinalizando que eu não estou apto a participar dela. Tá, qual que é a solução para isso? Dá os passos necessários para que eu me torne apto a participar dela. É um pecado que eu tenho. Eu vou confessar o meu pecado, se eu preciso estabelecer esse vínculo com a igreja. Vou dar os passos necessários, às vezes isso não vai acontecer para aquela ceia, né? E aí beleza, ele não toma ela, mas ele ficar na próxima, na outra, tem algo errado. O que ele está dando de passos objetivos para resolver? Ou só assim, na próxima ceia não tenho mais o peso na consciência, porque isso aconteceu ontem. Aí daqui um mês, eu não fiz nada para tratar o que aconteceu ontem. Ontem me impediu de participar da ceia, mas agora eu já até esqueci, agora eu participo. Não cumpriu o propósito daquilo que a ceia é. A ceia é um sinal para apontar que não está apto, então dê os passos para estar apto. Mente cauterizada é o que Paulo está dizendo. Muitos de vocês estão doentes. Aquilo que o presbítero Hélio disse, deixar pessoas que não estão aptas a participar está errado. Ele está participando de forma indigna. Então, percebe, Ariel? Não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Porque normalmente a gente quer trabalhar entre momentos ruins, né? Dizer assim, é melhor participar ou não participar? Não participar não é o ideal. O ideal é tratar o problema que está gerando a não participação. E aí o tempo que for necessário para isso, de repente tem que ter um mês, alguma coisa mais, beleza. Importante esse acompanhamento das autoridades da igreja,
porque ela está debaixo de disciplina ou não. Se uma pessoa está debaixo da disciplina eclesiástica, quando é que ela pode voltar a participar da ceia? Quando ela não estiver mais debaixo da disciplina eclesiástica. Como que ela faz isso? Manifestando as pessoas que estão na autoridade da igreja, dizendo, olha, eu resolvi essa questão da minha vida, eu estou arrependido, tal, tal, tal. Reúne e a pessoa volta à comunhão e aí participa da ceia. O que não pode é por si só, né, as pessoas darem os passos, tá bom? Vamos lá para o terceiro? Confirmar o nosso interesse nele. Vamos ver? Bem como, aí Ariel, confirmar o nosso interesse nele, mostra isso, entendeu? O interesse de eu resolver aquilo que me atrapalha participar na ceia, mostra o meu interesse em nosso Salvador. Tem uma frase famosa, que eu não me lembro agora de quem, mas é muito conhecida, a frase que diz assim, se você não está pronto para tomar da ceia, você não está pronto para morrer. Porque se eu não estou apto a tomar da ceia, tá, e se você morresse, então você não pode entrar no céu. Como é que você pode participar da ceia se não está no céu? Não é estranho. Se você não está apto a morrer, então você não está apto a viver, porque a gente não sabe o dia do amanhã, eu vou sair daqui, posso morrer agora. Então é um lembrete, é um sinal dizendo, cara, se você morrer agora, você está lascado. É por isso que você não participa da ceia. Então, é uma atenção profunda que a gente precisa dar a esse assunto dos sacramentos. Continuemos. É confirmar o nosso interesse nele. Vamos, bem como? O restante do mundo. Sacramento serve para isso. Você é batizado? Não. Então você não faz parte da igreja visível. Tem que ficar evidente. A pessoa é bem-vinda, pode participar aqui com a gente, diversas coisas. Mas não é da igreja. Por que não é? Porque não foi batizado. Faz essa separação. Isso está lá na circuncisão em Êxodo. Paulo diz em Êxodo, não é Paulo, em Êxodo é Moisés. Moisés disse assim, olha, quando vocês forem celebrar a Páscoa, um estrangeiro estiver lá na casa de vocês, você diz, vamos comer aqui a Páscoa com a gente? Ele diz, não, o estrangeiro não vai comer da Páscoa. Ele vai estar lá, mas ele não participa da Páscoa. Mas aí diz mais, agora se o estrangeiro quiser participar, aí você circuncida ele. Se ele quiser ser circuncidado, que era o batismo do Antigo Testamento, faça isso, está lá em Êxodo 12. E aí ele vai comer da Páscoa. Quer participar da ceia? Seja batizado. Sou batizado, entrei na igreja, participo da comunidade visível. Então, assim, eu tomo, né? E como. Ok? Então é muito importante, porque às vezes a gente fica muito nas frases assim, batismo não salva, e não salva mesmo. Os sacramentos não salvam. Mas quem diz que o objetivo do sacramento é salvar? Não é salvar. O objetivo do sacramento é esse aqui, ó. E a gente precisa estar ligado nos objetivos. Por isso a gente deve participar, valorizar, estar muito atento a essa questão toda. O sacramento não nos salva, mas o sacramento mostra se nós estamos na igreja visível ou não. Na visível. Podemos estar na visível e não ser salvos. Só participar por aparência, só querendo impactar os outros, né? Mas os sacramentos mostram se você está ou não na igreja visível. Por isso participar é extremamente importante. E solenemente obrigá-los ao serviço de Deus em Cristo, segundo a sua palavra. Paulo vai dizer, se nós morremos com Cristo no batismo, vivamos em novidade de vida com Ele. Tá, eu fui batizado, isso significa que o meu velho homem morreu com Cristo. Eu fui purificado. Como é que você vive agora? Então o batismo é símbolo da sua... Ok. Isso significa que antes do batismo você era de um jeito e você foi purificado. Você está vivendo de acordo com isso? O sacramento está mostrando isso para a gente. Então esses são os objetivos dos sacramentos. Tá bom? E agora a gente passa rápido porque é mais tranquilo, uma vez que toda a base foi estabelecida, né? Em cada sacramento há uma relação espiritual ou união sacramental entre o sinal e a coisa significada. A água representa lavar, não é isso? O batismo com água significa que você está sendo purificado.
significado. Entre o sinal, a coisa significada. Por isso, os nomes e efeitos de um são atribuídos ao outro. Por isso que às vezes diz assim, pelo lavar regenerador. Porque ele está dizendo aquilo que significa o ato em si. Ele não está dizendo que a água lava em si. Mas ela simboliza isso. Então ele chama dessa forma. E vice-versa. Este é o meu pão, este é o meu corpo. Lembra Jesus dizendo? Este é o meu corpo. Aquilo é o corpo? Não, aquilo é o pão. Está lá, é o pão. Mas ele representa o corpo, então é chamado de pão, de corpo. Essa relação tão conectada entre o símbolo e o sinal, entre o símbolo e aquilo que ele simboliza, entre o sinal e aquilo que ele sinaliza, ao ponto de que é chamado um pelo outro nas Escrituras. 3, vamos lá? A graça revelada nos sacramentos, ou por meio deles, poder neles existentes. Lembra aquilo que o Léo disse? Há uma diferença entre os reformados e os católicos. Os católicos que nós respeitamos, não há problema nenhum com a pessoa do católico, mas eles creem de forma diferente da gente, por isso que existiu a reforma protestante. E nós cremos que os símbolos não operam por si só. E nós temos muito essa mentalidade. Alguém está muito doente, mal, não tem consciência, mas vamos dar ceia para ele, porque ele não pode morrer sem tomar da ceia. Isso não é protestante. Protestante precisa entender o que está acontecendo para tomar da ceia. É só um símbolo, não tem graça nenhuma naquele pão aí. Eu não estou dizendo que a gente não deva levar a ceia para quem está doente. São coisas diferentes aqui que eu falei, tá bom? Eu estou dizendo de você achar, a pessoa não tem consciência nenhuma, mas você tem que dar a ceia. Isso não é protestantismo, isso é catolicismo. Protestantismo diz, você precisa entender isso aqui. Isso aqui é só símbolo. É só para você ver e lembrar. Comer sem ver e lembrar e entender não significa nada. E às vezes até maldição. Porque você está fazendo de forma indigna, de forma sem entender. Místico. E aí existe aquilo que nós chamamos da idolatria dos elementos. Uma das grandes diferenças, protestantes e católicos, é que os protestantes acham que os católicos idolatram os elementos da Eucaristia. Então, essa é uma diferença. Nós não. Para nós, o pão não se transformou no corpo de Cristo. Acabou a reunião aqui. O que acontece com aquele pão que está aí, pastor? Ué, pode jogar fora, pode comer. É um pão. Caiu no chão. Teve uma vez que eu deixei cair aqui. Eu botei as bandejas, buf, lembra? Não foi intencional, não, mas bom que acabou. Se alguém tinha mística ainda no pão, no vinho, era no vinho. Não, entendeu? Aquilo só representa. Só representa. É importante como representação? Óbvio que é. São os elementos que Deus instituiu. E nós devemos usá-lo com seriedade, com respeito. Mas eles só são elementos. Só tem valor a fé que você tem e a mensagem que é pregada sobre ele. Por isso que se alguma criança morre sem ser batizada, e a gente acha que as crianças devem ser batizadas, porque é o símbolo de que elas pertencem. Mas elas não morrem pagã. A água do batismo não regenera. Uma palavra muito usada foi ex opere operato. Eles operam por si só os sacramentos. Isso não é protestantismo. Isso é uma crença dos católicos que nós divergimos na reforma duramente. É isso que a confissão está fazendo. Ela está dizendo, os elementos não operam por si só. Não operam por si só. Os elementos só simbolizam aquilo que acontece. Vamos ler? Não é conferida por qualquer poder neles existentes. Vamos ler mais? Nem a eficácia de um sacramento depende da piedade ou intenção de quem o administra. Que é aquela pergunta inicial. E o Jairo bem respondeu, mais alguém, o Jefferson também respondeu. Alguém que realiza o batismo, alguém que realiza a ceia, se essa pessoa está com a vida imoral, lógico, se você sabe disso, você deve denunciar essa pessoa, né? Ela não pode nem ser pastor, né? Agora estou dizendo assim, você não sabe disso que está acontecendo, e essa pessoa vai lá e realiza essas coisas. Você que está comendo e bebendo, você que foi batizado, você disse, pastor, vem cá, eu quero ser batizado de novo, porque o pastor que me batizou era um pilantra, eu preciso ser batizado de novo, ele desviou e tal. Não tem nada a ver. Não é a fé daquele que ministrou sobre.
O valor do batismo está no fato de ele ter sido instituído por Deus e feito de acordo com o que Deus instituiu, aquilo que o Jefferson disse. E essa é a pergunta que é feita. Como é que foi feito esse batismo? O que a igreja que realizou esse batismo crê? Ah, não, a igreja crê disso, disso. Opa, aí você tem que ser batizado de novo. Mas eu tive fé. Não é a fé do indivíduo também. O que a igreja fazia com aquele sacramento é importante. Porque a igreja é quem administra o sacramento. Mas não a piedade individual do indivíduo, mas sim o que aquilo representa dentro daquela tradição cristã. Por isso que nós aceitamos o batismo dos pentecostais, dos batistas, sem problema nenhum. Eles creem na mesma coisa nossa. E nós discordamos de igrejas que batizam por aspersão, mas que têm uma outra fé sobre o batismo. Porque não é o elemento em si, mas sim o significado dele. Não é a fé daquele que está realizando, a piedade daquele que está realizando. Com isso, eu não estou dizendo que você deve ser cúmplice, tá? De liderança que não está com a vida adequada. Claro que não, você vai denunciar, essa pessoa não pode ser pastor, não pode ser presbítero. Agora, o que você tem que lembrar é que a sua fé independe da piedade deles, no ato de ter ministrado. Tranquilo quanto a essa questão? Ficou mais claro aquela pergunta inicial de vocês lá? A pergunta que eu fiz? Beleza? Por que isso? Porque depende disso aqui, ó. Mas da obra, do Espírito e da palavra da instituição. A palavra da instituição é aquilo que Jesus instituiu sobre aqueles símbolos, dizendo que eles significam isso. A qual, juntamente com o preceito que autoriza o uso dele, contém uma promessa de benefício aos que dignamente o recebem. Nós batizamos dizendo, crê em Jesus Cristo, será batizado. Você creu, então os seus pecados são purificados e batizamos. É nesses atos, aqui que está a eficácia dos elementos e não na vida daquele que realiza. 4, vamos ler? Há apenas 2 sacramentos, a gente já deixou isso bem claro. Ordenados por Cristo, nosso Senhor, no Evangelho. Vamos ler? O batismo e a ceia. Se eu perguntar, você tem que saber isso a vida toda. Quais são os sacramentos? Batismo e ceia. Nenhum desses sacramentos pode ser administrado, vamos ler? Senão pelos ministros da palavra legalmente ordenados. Se a gente diz que não depende da piedade, do obreiro, ok, mas a gente não está dizendo que todas as pessoas podem celebrar os sacramentos. Quem deve celebrar o sacramento é o ministro ordenado para isso e o ministro da palavra. Dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, pastores e presbíteros são todos ministros, são obreiros, presbíteros da igreja. Existe o presbítero que se afadiga no ensino. É chamado do presbítero docente, que é o pastor. Ele até recebe um salário para isso. Os demais presbíteros trabalham e tal. O pastor vive integralmente dessa obra. Ele se afadiga nisso. Então, ele é o presbítero ligado mais à palavra. Esse é o ministério dele. A ele cabe, então, realizar os sacramentos do batismo e da ceia. Por isso que sempre é um pastor que está realizando o sacramento. Volta naquilo que o presbítero Cícero disse. Você não pode viver como um desigrejado. Eu vou lá, tranquilo. Não, você precisa estar na igreja para que os ministros ordenados da palavra possam administrar sobre você o sacramento do batismo e da ceia. Ilquias. Aquelas pessoas que não podem vir à igreja cear, aquelas pessoas acamadas, elas têm que pedir, ou o pastor tem que comunicar para ir levar a ceia para elas? Não, sempre a pessoa, né, a família, se a família é da igreja, avisar a liderança da igreja, o pastor ir lá e dar a ceia. Lembrando que são pessoas que são da igreja. Ah, não, mas ela não é da nossa igreja, dá para o senhor ir lá, pastor? Não, eu não tenho jurisdição sobre ela. Se tiver alguém lá da igreja dela, que vá lá fazer esse processo. Por quê? Porque senão, Ilquias, acontece esses 2 pontos que eu disse. Existe a negligência, né? Aqui nós tínhamos um caso, por exemplo, do seu Abner, que estava nessa condição. Ele estava acamado e eu ia lá e dava ceia para ele. Todo mês dava ceia aqui, ia lá e dava ceia para ele, entendeu? Não chegava lá, só dava o pão. Não, tem que chegar lá, orar com ele, ler a Bíblia, explicar as palavras de Jesus sobre a ceia,
De preferência, se puder levar mais pessoas, sempre um diácono me acompanhava para estar lá, Monique normalmente, e a gente celebrava a ceia junto, não é só aquela pessoa que ia comer. Aí uma pessoa uma vez até me perguntou: pastor, eu vou participar à noite na igreja, eu devo participar agora? Sim, não tem, não quebra dieta não, pode comer a ceia todas as vezes que a gente participar, entende? Então a ceia não é só para aquele indivíduo, o que a gente está levando a ele? A presença da igreja a ele, e a ceia sem sombra de dúvida, porque não está podendo estar na igreja, mas diz assim: pastor, ora aqui que eu vou levar, entende? Pastor orou aqui, deixa eu levar esse pão, levar lá e entregar a pessoa. A gente está colocando místico nos elementos, e está cheio de gente assim, entendeu? Está cheio de gente assim. Por exemplo, o meu pai, numa parte da vida dele, né, ele ficou acamado e tal, eu não dei ceia para ele, entende? Sendo pastor, podia ministrar a ceia. Por que não? Porque eu entendi que estava num momento que não fazia sentido, entendeu? Ministrar a ceia nessa condição. Então, às vezes a gente acaba ficando apegado ao catolicismo romano, mas num quadro natural de alguém que é membro de uma igreja, não está podendo ir à igreja, está doente, acamado, deve comunicar e o pastor deve ir com mais pessoas e dar a ceia a essa pessoa lá. Não é só a ceia que ela está sem, ela está sem a presença da igreja, ela está sem a ministração da palavra. A gente está levando isso a ela, principalmente hoje em dia que tem transmissão, então a pessoa assiste os cultos da igreja lá, está mais próximo, e aí a gente vai com a ceia, faz mais um culto lá com eles, e ministra, tá bom? Irmão, só para a gente fechar, vamos ler? Os sacramentos do Antigo Testamento, quanto às coisas espirituais, por eles significadas e representadas, eram em substância os mesmos que os do Novo Testamento. Em substância eram os mesmos, Páscoa e ceia, como a gente já viu. Terminamos assim sacramentos. Aula que vem, batismo e ceia na próxima. Provavelmente a gente deve ficar umas 2 aulas aí em batismo, tá bom? Então venha, que você vai entender melhor sacramento quando você vê na prática. O que é batismo então, pastor? Aí a gente estuda. Vamos colocar de pé, vamos orar? Deus, agradecemos porque o Senhor, na sua sabedoria, aprove a Ti nos dá algo além daquilo que nós ouvimos sobre a Tua obra. Nos dá coisas visíveis, que são para nós o batismo e a ceia. Nos abençoe, ó Deus, para que nós possamos fazer bom uso deles. Jamais idolatrar os elementos pelos elementos em si, mas não negligenciar aquilo que eles significam. Não negligenciar a participação, o privilégio de podermos participar da igreja visível através do batismo e através da ceia do Senhor sermos alimentados. Abençoe as nossas vidas, abençoe a vida da Tua igreja que está espalhada por todo este país e que ao longo do tempo tem celebrado esses 2 sacramentos na história. Oramos em nome de Jesus. Amém.